A paz, Senhor, irmãos, amém? Vamos fazer mais uma oração. O Senhor se faz presente neste lugar, amém? E eu creio que Ele tem mais para revelar para mim e para você nesta noite, amém? Senhor, meu Deus, eu levanto a minha voz a Ti neste momento, Pai. Primeiramente para Te agradecer, Deus, porque a Tua presença é real neste lugar. Deus, nós Te sentimos aqui, Espírito Santo. Nós sabemos que o Senhor se faz presente neste lugar. E nós clamamos ao Senhor neste momento, Pai, que o Senhor possa, Deus, abençoar as nossas vidas. Ministrar, Senhor, no mais profundo do nosso coração com a Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, amém. Abre sua Bíblia lá em Levítico, capítulo 6, versículo 8. Amém, irmãos? Levítico capítulo 6, versículo 8. Falou mais ao Senhor a Moisés, dizendo: Dá ordem a Arão e aos seus filhos, dizendo: Esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda a noite até pela manhã, e o fogo do altar arderá nele. E o sacerdote vestirá sua veste de linho, vestirá as calças de linho sobre sua carne e levantará a cinza, quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto ao altar. Depois despirá suas vestes e vestirá outras vestes, e levará a cinza fora do arraial para um lugar limpo. O fogo, pois, sobre o altar, arderá nele, não se apagará. Mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, e não se apagará. O fogo arderá continuamente sobre o altar, e não se apagará. Amém, irmãos? O fogo, nós sabemos que é a presença do Senhor. O fogo, a presença, a unção vem do Senhor, né? O Senhor, ele representa o Senhor nas nossas vidas, a presença dele. E o altar é a minha vida e a sua vida com Deus, né? O nosso relacionamento, a nossa vida espiritual. E a lenha é tudo aquilo que nós levamos até o Senhor. É a nossa adoração, a nossa oração, a nossa busca, a nossa consagração ao Senhor. Toda vez que nós dobramos os nossos joelhos, toda vez que nós oramos, toda vez que nós alimentamos a palavra, nós estamos colocando lenha sobre o nosso altar. Amém? E o fogo do Senhor, a presença dele é o que mantém esse fogo. Mas aqui nós vemos que o fogo ele queima ardentemente, sem parar. Mas no versículo 12 diz, na parte B: Mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã. O que mantém a presença do Senhor nas nossas vidas é a lenha que nós levamos sobre o altar dia após dia. Amém? Todos os dias nós precisamos, irmãos, levar a lenha sobre o nosso altar. Porque o fogo do Senhor, o Senhor continua sendo o mesmo. Ele continua mandando a presença dele, ele continua manifestando a presença dele. O Deus que nós conhecemos aqui da Bíblia, o Deus dos antepassados, o Deus que operou milagre, ele continua sendo o mesmo. Só que o que mantém esse fogo ardendo, o que mantém esse fogo aceso, é a lenha sendo colocada continuamente sobre o altar. Nós precisamos continuamente, todos os dias da nossa vida, até que o Senhor venha, colocar a lenha sobre o nosso altar. Nós precisamos praticar o que Mateus 6 diz. Mateus 6,6 diz: entrar para o quarto, fechar a porta e ali, irmãos, rasgar o nosso coração. E ali clamar ao Senhor, porque nós sabemos que Jesus está voltando. A vinda do Senhor está próxima. É tempo de buscar o Senhor. É tempo de voltar a orar. É tempo de voltar a orar de madrugada. É tempo de voltar a jejuar. É tempo de se desesperar pela presença do Senhor novamente, porque Ele está à porta. Amém? Nós precisamos colocar a lenha sobre o altar e essa chama não pode se apagar. A chama da nossa vida, a chama do Senhor na nossa vida não pode se apagar.
né, a chama do primeiro amor. Eu queria que os irmãos trouxessem à memória quando você conheceu Jesus pela primeira vez. Né, aquele amor, aquele primeiro amor que arde no nosso coração, aquele desejo de fazer a obra do Senhor. E se eu te perguntar como está o seu primeiro amor com o Senhor? Como está o seu altar? O seu altar, você tem colocado lenha sobre ele? Você tem cultivado o seu relacionamento com o Senhor? Como está a sua vida espiritual? Né, nós precisamos, irmãos, estar continuamente colocando lenha sobre o nosso altar. No versículo 11... diz assim: depois despirá suas vestes e vestirá outras vestes, e levará a cinza fora do arraial, para um lugar limpo. O Senhor ministrou no meu coração, no versículo 11, que diz que o sacerdote tirava as cinzas e colocava uma lenha nova. E a cinza, irmãos, representa tudo aquilo que um dia queimou sobre o altar. Tudo aquilo que nós já vivemos com o Senhor. Eu creio que todos aqui já teve grandes experiências com o Senhor. Já teve grandes experiências com o Espírito Santo, grandes experiências de sentir a presença do Senhor. Mas nós não podemos viver de cinzas. Nós não podemos viver do que nós sentimos um dia. Porque o Senhor, Ele tem mais para mim e para você. Amém? O que nós vivemos com o Senhor foi lindo, glória a Deus por isso, mas Ele tem muito mais. Ele quer nos levar num lugar muito mais profundo, muito mais fundo com Ele, no relacionamento com Ele. Amém? E todos os dias, quando nós acordarmos, que nós possamos nos lembrar que é uma oportunidade de viver algo novo do Senhor. Nós precisamos restaurar em nós essa expectativa pela presença do Senhor. Essa expectativa de encontrar o Senhor todos os dias. Porque todos os dias que nós abrimos os nossos olhos pela manhã, é uma oportunidade que o Senhor está me dando e está te dando, de conhecer, de experimentar algo novo dEle. Nós criamos expectativa com tantas coisas na nossa vida, com as coisas aqui terrenas, e não é errado a gente ter expectativa em conquistar as coisas aqui, nossos sonhos. Mas nós precisamos, a nossa maior expectativa, irmãos, isso tem que estar na presença do Senhor. Porque é essa presença que nos mantém vivo. É essa presença que nos mantém firme. É essa presença que nos mantém alegre no meio da tribulação. Eu não sou nada sem a presença do Senhor. Nós não somos nada sem a presença dEle. Nós somos totalmente dependentes. Então que todos os dias, ao acordar pela manhã, nós possamos dizer: Espírito Santo, eu acordei nesse dia e eu vou levar lenha sobre o meu altar. Eu vou me ajoelhar, eu vou me prostrar ao Senhor, vou colocar lenha porque eu quero mais do Senhor. Porque eu quero queimar mais e mais pelo Senhor. Que o nosso coração, irmãos, venha arder, porque nós servimos um Deus todo-poderoso. Nós servimos um Deus todo-poderoso, um Deus grandioso, um Deus que faz milagre, um Deus que ressuscita mortos. Ele habita em mim e habita em você. Nós temos livre acesso. E como é lindo saber disso, que nós temos livre acesso. O Espírito Santo é acessível. Você pode acessar Ele a hora que você quiser, aonde você quiser. Ele está ali sempre disponível. O Senhor sempre está disponível para te encher. Ele está sempre pronto para derramar mais sobre a sua vida. O que vai fazer diferença é se você está colocando lenha sobre o seu altar. Se você está buscando ao Senhor como deveria, como o Senhor quer que nós buscamos a Ele. E nós precisamos pedir para que o Senhor purifique o nosso altar, purifique a nossa vida. Nós sabemos que o Senhor, Ele é um fogo consumidor. O Senhor, Ele consome todas as impurezas, tudo aquilo que está na nossa vida que não pertence a Ele. Então é impossível uma pessoa que está ali colocando lenha sobre o seu altar continuar da mesma maneira. Porque o fogo do Senhor, a presença do Senhor consome os nossos pecados. A cada dia nós aprendemos que nós precisamos melhorar a cada dia mais. Precisamos ser purificados pela presença do Senhor. Então que nós possamos, irmãos, a cada dia ao sair daqui, colocar lenha sobre o nosso altar. Porque se nós não colocarmos lenha, nós vamos experimentar algo com o Senhor. Vai ser lindo, nós vamos sentir a presença dEle, vamos ser cheios. Mas ao passar do dia, no dia a dia, ao decorrer da correria do dia a dia, esse fogo vai se apagar. E o que vai manter esse fogo aceso é a lenha, sendo colocada sobre o altar dia após dia.
Se você sentiu a presença do Senhor hoje, glória a Deus. Mas amanhã coloque lenha sobre o altar. E depois de amanhã, coloque lenha sobre o altar. E depois, até que o Senhor venha, coloque lenha sobre o seu altar. Não pare de orar. Não pare de buscar o Senhor. Não pare de jejuar. Não pare de meditar na palavra do Senhor. Não olhe as lutas, as dificuldades. Eu não sei como você se encontra aqui essa noite. Talvez você tenha o desejo de buscar mais o Senhor, mas você se encontra cansado, e eu ministro em nome de Jesus um novo vigor sobre a sua vida, uma nova força espiritual, um novo tempo, irmãos, que possa arder no nosso coração o desejo de viver um novo tempo com o Senhor. Novas experiências, porque o Espírito Santo ele tem mais. Os dons descritos na Bíblia, tudo que o Senhor tem aqui na Bíblia, ele é para mim e é para você. Não é para a gente ler aqui na Bíblia, achar lindo, admirar, mas não, é para mim, para você viver no seu dia a dia. E ser cheio do Espírito Santo vai muito mais além do que vir na igreja, do que ouvir a palavra. Nós possamos cultivar o nosso relacionamento com o Senhor dia após dia, amém? Abre a sua Bíblia lá em Joel, capítulo 2, versículo 28. Amém, irmãos? E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, e os vossos mancebos terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. Amém, irmãos? Quando nós colocamos lenha sobre o nosso altar, quando nós buscamos o Senhor continuamente, nós vamos viver o que está descrito aqui em Joel 2, 28. Nós veremos os nossos jovens tendo visão, nós veremos as pessoas sendo cheias do Espírito Santo, Mas isso vai ser resultado da nossa busca diária, da nossa busca constante no nosso dia a dia ali com o Senhor, no nosso secreto, no seu quarto, na sua intimidade com o Senhor. Então, que nós possamos viver, nosso desejo venha arder no nosso coração, viver o que está descrito aqui, em Joel 2, 28, que diz que o Senhor derramaria o Espírito dele sobre toda a carne. Como eu desejo, irmãos, ver isso se cumprindo nos dias de hoje. E eu creio que todos aqui desejam, amém? Ver as pessoas sendo cheias do Espírito Santo, ver as manifestações do Senhor. Porque os milagres que o Senhor operou no passado, Ele opera hoje. Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo o mesmo. O Senhor continua sendo o mesmo. Infelizmente, o que muda somos nós que mudamos. Nós que não buscamos da forma que deveria. Mas o Senhor, Ele permanece sendo Deus. Ele permanece sendo o Senhor, amém? Não precisa dos irmãos abrir, mas lá em Jeremias, capítulo 29, versículo 12 e 13, diz assim: Então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis de todo o vosso coração. Amém, irmãos? Aqui o Senhor está dizendo que quando nós buscamos, nós vamos encontrar. Quando nós invocarmos o nome dEle de todo o nosso coração, nós vamos encontrar, amém? O Senhor é tão lindo que Ele deixa claro que se Ele for procurado, nós vamos achar. Que se a gente bater na porta, ela vai se abrir. E como é lindo saber disso, que no momento que nós buscarmos ao Senhor, no momento que nós chegarmos a Ele, Ele está ali para nos receber com os braços abertos, como um pai recebe um filho. Então que nós possamos, irmão, a cada dia chegar ao Senhor, invocar o nome dEle, porque como eu disse, o Senhor Jesus, Ele está voltando. Se Jesus voltar hoje, como Ele vai te encontrar? Como Ele vai encontrar o seu coração? Você está pronto? O seu altar está sendo um altar reconstruído por Ele? Um altar onde o fogo está queimando ardentemente? Ou será que esse fogo já se apagou e você nem se deu conta disso? Que possamos, irmãos, a cada dia colocar lenha sobre o nosso altar.
Amém? Essa chama, esse desejo pelo Senhor, o amor pelo Espírito Santo, o amor pelo Senhor, ele não pode se acabar. Não pode se esfriar esse amor na nossa vida, irmãos, porque nós podemos viver sem tudo nessa vida. Nós podemos viver sem pessoas, sem trabalho, porque o Senhor, mas sem o Senhor nós não vivemos. Sem o Senhor nós não vivemos sem essa presença. Não existe vida sem essa presença. Não existe alegria sem essa presença. Então que nós possamos a cada dia valorizar a presença do Senhor, porque a presença do Senhor, ela é tudo na minha e na sua vida. Amém? Que nós possamos continuamente, todos os dias da nossa vida, colocar a lenha sobre o nosso altar. Né? Não viver do que nós já vivemos um dia com o Senhor, mas todos os dias criar a expectativa do novo que o Senhor pode fazer na minha e na sua vida. Amém, irmãos? É uma breve palavra, mas que o Espírito Santo possa ministrar aquilo que eu não consegui ministrar no coração dos irmãos. Amém? O fogo tem que arder continuamente no altar. Amém?